Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida através de leitura diária e comunhão com Deus, através da palavra, tá bom? Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo no canal para que você receba sempre notificações de quando eu posto uma nova leitura, tá bom? Peço para você também curtir e compartilhar esse vídeo, como vocês já sabem, assim a gente consegue alcançar outras pessoas através dessas curtidas, tá bom? Vamos começar a nossa leitura de hoje com uma breve oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui tem nos sustentado, nos guardado e também nos protegido. Obrigado, Senhor, porque cada dia mais o Senhor tem me dado força para estar aqui, Senhor, tirando este momento do meu tempo para ler a Tua palavra, para outras pessoas poderem ouvir, aprender, conhecer um pouco mais de Ti. Que seja, Senhor, um dia abençoado. Abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos, enfim, conhecer verdadeiramente a Ti e a Tua palavra, que eu te peço, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E hoje é o nosso 130º. Eu não olhei isso, né? Era isso que eu olhei. 100º. A gente pega o celular para fazer uma coisa e a gente não faz. 130, número 30, tá certo. E hoje é o nosso 130º E hoje é o nosso 130º dia. Estamos aqui há 130 dias lendo a palavra do Senhor. E a leitura de hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 8 ao capítulo 9, versículo 27. Os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. Capítulo 8. Esse aqui é o primeiro rei de Israel. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. É engraçado, eu começo a ver aqui na Bíblia, através dessa leitura do Novo Testamento, um padrão se repetindo. As pessoas que têm muito temor a Deus, que servem a Deus fielmente durante toda a sua vida, normalmente os filhos não servem. Temos aqui um segundo exemplo. Samuel foi dedicado a Deus pela sua mãe, né? E ele serviu a Deus fielmente todos os anos da sua vida. Porém, aqui acaba de dizer que os filhos dele não. Da mesma forma, a gente vai ver aqui também Eli. Eli foi um sacerdote fiel a Deus, porém os seus filhos não foram. Igual a gente acabou de ler anteriormente, que toda a descendência de Eli foi exterminada, porque eles não queriam servir e ele via os filhos cometendo os erros e não corrigiu. Tem um que às vezes é o bom e o restante tudo está ali desandado, não aprendeu. Então, com isso aqui eu tiro uma lição, né? Muitas das vezes nós, como servos do Senhor, não ensinamos os princípios corretos aos nossos filhos. Então, nós servimos a Deus e os nossos filhos não. Essa é uma observação importante, tá bom? Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protestar-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele.
E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem na sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvido à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Capítulo 9. E houve um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: Toma agora contigo um dos moços e leva-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou para a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tão pouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflinja por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o que darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois, e vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água, e disse-lhes: Está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram: Sim. Eis aqui o tens diante de ti, apressa-te, pois porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem sacrifício no alto. Então vós na cidade logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha. Porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come com os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. E subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir ao alto, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim,
o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque lhe tenho dado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: Tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E levantaram-se de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. E levantou-se Saul, e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe diante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Estudo de hoje, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Certamente, se alguém tinha motivos para ter confiança, era Saul. Seu pai era rico e influente, e o próprio Saul tinha uma estatura de comando. Com essas medidas, ele estava destinado a ser um grande rei. Mesmo assim, Saul declarava que a sua família era a menor das tribos de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Saul repetidamente lutou com seu complexo de inferioridade e insegurança. Durante o seu reino, ele foi obcecado com os seus medos e com a sua imagem. Tudo o que fez e disse era egoísta, porque estava preocupado em administrá-los. Embora Deus tenha chamado Saul e este tivesse uma missão de vida, Saul lutou constantemente com ciúme, insegurança, arrogância, impulsividade e engano. Ele falhou em perceber que o Senhor não mede o homem por suas riquezas, influências e aparência, mas pelo coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ele não acreditava que Deus levanta o homem do pó e o faz assentar entre os príncipes. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Saul reconheceu a sua própria pobreza, mas recusou-se a descansar na graça de Deus. Então, constantemente tentava provar o seu valor. Como você tem tentado provar o seu valor? Quais conceitos você está usando? E por último, como você pode descansar na graça de Deus? João capítulo 6, versículo 22 ao 42. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Imagina aqui, 5.000 homens atravessando os barcos para buscar Jesus. Não era um pouco barco, né? Porque ainda tinha as mulheres e as crianças.
Jesus, o pão da vida. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes fará dar o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então declarou Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Estudo de hoje, João capítulo 4, versículo 41 e 42. Algumas das pessoas murmuraram em discordância, porque o que sabiam sobre Jesus parecia contradizer-se com a sua afirmação de divindade. Ele era um carpinteiro de Nazaré. Como podia ser filho de Deus? As pessoas recusavam-se a acreditar que Jesus era o Filho divino de Deus, porque conheciam o seu pai e a sua mãe. Elas criam somente no que sabiam e rejeitavam o que não podiam compreender. Esse é um simples impulso natural e nós temos a mesma atitude hoje em dia. Começamos com o que sabemos e acreditamos apenas no que podemos compreender. Há muitos aspectos na Bíblia que pensamos ser uma coisa ou outra, mas devemos considerar a possibilidade de que tenhamos apenas um panorama parcial. Só porque não somos capazes de compreender algo, não significa que devemos automaticamente rejeitá-lo como uma inverdade. Em vez disso, devemos submeter a nossa mente à autoridade de Deus. Quando colocamos a nossa fé no que Jesus diz, mais daquilo que ele ensinou e realizou começa a fazer sentido. O Mestre disse o mesmo: Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Em Marcos capítulo 4, versículo 24. Orando os Salmos. Agradeça a Deus por tirar-nos dos pecados que amamos, bem como da dor que eles causam. Salmo capítulo 106, versículo 32 ao 48. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. E serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue.
Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles, provocando-no com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. E lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos do teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 34 e 35. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada-lhe o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você aqui amanhã, na próxima leitura. Que o Senhor abençoe você e a sua casa. Tchau!